Vamos começar a nossa aula de história sobre a sociedade colonial. Sociedade colonial. Lembrando que as nossas aulas de história são aulas bem objetivas para a sua melhor aprendizagem e preparação. Lembrando que essas aulas não fazemos muito, não dificultamos muito a aprendizagem de vocês. E vamos direto ao assunto. A sociedade colonial, vamos começar pela visão geral. O estudo da sociedade brasileira ao longo do século é determinante para uma análise crítica de nossa realidade. Chega de justificar o nosso atraso a partir da influência portuguesa, ou ainda atribuir aos índios a responsabilidade pela nossa ignorância. A sociedade brasileira é marcada pelo convívio hipócrita de diversas etnias. Assiste-se a um claro apartheid social. A condição econômica do cidadão é o que realmente determina a percepção de sua cor. Em 2000, quando se comemorou o aniversário de 500 anos do Brasil, não faltaram personalidades para pagar as velhinhas. Entretanto, as comunidades indígenas e os movimentos negros, além de membros do movimento por reforma agrária, não tinham muito o que comemorar. Origem e tradições das comunidades indígenas, negras e brancas na América. Vamos começar destacando os índios. A presença portuguesa por meio de projetos marítimos expansionistas alterou profundamente o perfil cultural das comunidades indígenas, vítimas do proselitismo jesuítico. A Igreja Católica, ao ritmo da Contra-Reforma, buscava freneticamente por novos fiéis, valendo-se da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus para concretizar seus objetivos. A população indígena era dividida em dois grandes blocos: Tupis-Guaranis e Tapuias. Aqueles que falavam outra língua que não a tupi. Dentre os tapuias destacavam-se os goitacazes, na foz do rio Paraíba, os aimorés no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo, os tremembés. Os tremembés eram encontrados na faixa entre Ceará e Maranhão. Essa divisão fundamenta-se em recentes estudos antropológicos, diálogo pela afinidade cultural e linguística dos indígenas. Apesar dos portugueses haverem identificado muitas nações indígenas, todavia, atualmente, os cientistas costumam dividir os grupos indígenas de acordo com os idiomas e dialetos que falam ou falavam, sendo basicamente o tronco tupi, tronco Arawak, e o tronco Macro-G. O estudo tradicional da história privilegia a utilização da escrita, o que deixa os índios reféns da interpretação de terceiros, cronistas, viajantes, padres, jesuítas, dentre outros. Portanto, vamos estar destacando
A origem dos índios americanos é melhor explicada pela teoria asiática, de acordo com a qual povos asiáticos, atravessando o Estreito de Bering para chegar ao Alasca, atingiram a América. Teoria asiática. Entretanto, o arqueólogo brasileiro Guido defende outra hipótese, a de que os primeiros habitantes da América chegaram, talvez alguns séculos antes, atravessando o Oceano Pacífico, vindo da China ou da Polinésia. A população indígena brasileira, no início do século XVI, variava entre 2 e 4 milhões. Índios no século XVI, 2 a 4 milhões de índios. Enquanto em Portugal havia apenas 1 milhão de habitantes. Apesar dos primeiros contatos entre nativos portugueses haverem sido marcados inclusive por relações comerciais, no caso o escambo, os índios foram vítimas de guerra justa, de acordo com a qual se reconhecia o direito, desde a antiguidade, de matar os prisioneiros de guerra ou escravizá-los. Quer dizer, o escambo Entretanto, as tribos indígenas tentavam resistir, como na ocasião da Confederação dos Tamoios. Confederação dos Tamoios. Na Confederação dos Tamoios, de 1554 a 1567, os indígenas dos troncos tupi de várias regiões do litoral sudeste da colônia, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Ubatuba, e os não tupi, como os goitacais e os aimorés, habitantes do interior, junto da Serra do Mar, aliaram-se para combater a escravidão imposta pelos portugueses. Venceram várias batalhas e chegaram a tomar a capitania do Espírito Santo e ameaçar a de São Paulo, obrigando os portugueses, por intermédio dos jesuítas, a negociar. Apesar de tanta diversidade cultural entre as tribos indígenas, é possível identificar alguns pontos comuns. Seu modo de produção era a propriedade coletiva, marcado pelo convívio em comunidade primitiva. Não havia classe social, visto que a riqueza não tinha dono. Havendo a propriedade individual apenas a relação e objetos pessoais dos índios, como armas ou adornos. A divisão da tarefa de sobrevivência era natural pelo sexo e pela idade, havendo tarefas para todos. As mulheres participavam através da agricultura, além de cuidar das crenças, e os homens participavam de atividade de guerra, de caça e da pesca. Derrubavam florestas, dentre outras funções. As práticas agrícolas voltavam especialmente para a subsistência, sendo reduzida a atividade comercial. Portanto, a prática agrícola voltava-se para a subsistência. Sendo reduzida a atividade comercial. Nas comunidades indígenas havia uma clara harmonia entre crianças e adultos. Os mais velhos da tribo acompanhavam de perto cada passagem do amadurecimento da criança, festejando. É importante dizer que muitas vezes os índios discriminavam as mulheres,
devastavam a natureza, mantinham guerra constante entre si, mas nada que nos faça inveja, pois na arte de destruição somos os maiorais. Então vamos estar colocando agora sobre os negros. Os negros. A opção portuguesa pela exploração da mão de obra negra se justificou pelos altos rendimentos que essa atividade gerava para a metrópole. O tráfico de escravos para a colônia crescia ao ritmo de necessidade açucareira. Porto de Luanda e Angola transformou-se no mais importante ponto de embarque dos negros para o Brasil. Angola, colônia portuguesa na África, tinha como principal objetivo fornecer escravos para o Brasil. Era tal a ligação entre Angola e o Brasil que as autoridades africanas estavam subordinadas à administração portuguesa no Brasil. Para se ter ideia da importância desse mercado fornecedor de mão de obra, até o ano de 1680 havia passado pelo Porto de Luanda mais de 1 milhão de escravos. Portanto, o Porto de Luanda, em Angola, Porto de Luanda ficava em Angola. Mais de 1 milhão de escravos passaram por esse Porto de Luanda. No ano de 1680, a maioria dos africanos que foram trazidos para o Brasil como escravos pode ser dividida em dois grandes grupos. Os bantus, provenientes de Angola, Moçambique e Congo. Os bantus. Os bantus de Angola, Moçambique e Congo. O sudanês, proveniente da região de Guiné, Moçambique. Sudanês, proveniente da região de Guiné, embora os dois grupos estivessem presentes em toda parte, no centro, sul e no nordeste. Eram mais numerosos os bantus, enquanto os sudaneses se concentravam na Bahia. Os sudaneses eram provenientes de Guiné e os bantus de Angola, Moçambique e Congo. A viagem dos navios negreiros era um verdadeiro inferno para os escravos. Amontoado pelos traficantes nos porões, mal tinha condições de respirar. Quanto maior o número de escravos, maior o lucro, apesar de pouco mais da metade sobreviver à viagem. Quando chegavam nos principais portos do Brasil, como Bahia, Rio de Janeiro e Recife, era exposto no mercado à disposição dos senhores que precisavam da mercadoria. Além da violência física, os negros sofriam uma profunda agressão à sua cultura, arrancado de seu meio natural e social, atirado a uma terra de língua, religião e hábito desconhecido. Os africanos encontravam toda a dificuldade para manter sua identidade cultural. Conservar sua tradição era uma forma de resistir à violência e à dominação dos brancos. Uma das formas de resistência mais utilizadas pelos negros africanos foram os quilombos. E aqui não colocar os quilombos. Os quilombos também sendo destacados. Aldeias formadas pelos escravos que fugiam do cativeiro. Então, os quilombos eram aldeias formadas pelos escravos que fugiam do cativeiro. Muito numerosos durante todo o período colonial, principalmente no Nordeste.
quilombos no Nordeste, né? Principalmente no Nordeste. Os mais importantes foram os Palmares, que ocupavam extensa região dos estados de Alagoas e Pernambuco. Palmares, Alagoas e Pernambuco. O principal povoado de Palmares era Macaco, situado na proximidade do rio Mundaú, em Alagoas. Macaco em Alagoas. Os homens que atacavam os quilombos diziam que eram uma ameaça para as fazendas povoadas da cidade próxima. Na verdade, porém, os escravos, ex-escravos, conviviam muito bem com a população vizinha, trocando com eles os gêneros agrícolas que produziam por produtos manufaturados. Portanto, os habitantes de quilombos faziam a troca de gêneros agrícolas produzidos com produtos manufaturados. Inicialmente, os quilombos não tinham nem mesmo defesa militar, pois a própria floresta protegia as aldeias. Vamos especificar aqui a Guerra dos Palmares. A Guerra dos Palmares. A Guerra dos Palmares foi uma das mais importantes do Brasil colonial. De 1644, quando aconteceu o primeiro ataque, até 1695. 1644 até 1695. Quando Zumbi finalmente foi assassinado. Palmares foi atacado mais de 30 vezes. Os principais ataques foram feitos ainda quando os holandeses dominavam o Nordeste. De 1630 a 1654, os holandeses dominavam o Nordeste. Duas ofensivas foram feitas contra Palmares em 1644 e 1645. Terminaram com a vitória dos palmarinhos. Ou seja, 1644 e 1645. Terminaram com a vitória dos ultramarinhos. Portanto, há muita história para se contar. E como é muito conteúdo, não podemos ficar enrolando. Somos objetivos naquilo que realmente precisamos saber para a aplicação das provas. A mesma sorte tiveram outros ataques feitos pelos portugueses após a expulsão dos holandeses. A fase mais importante da guerra teve início em 1688, quando o governador de Pernambuco e o senhor do engenho formaram uma união perpétua contra Palmares. 1688, união perpétua contra Palmares. Este conteúdo é importante tanto para o Enem como também para concursos. Quase todos os anos, Palmares era atacado, conseguindo resistir. Em 1678, o governador de Pernambuco chegou a assinar um acordo com Palmares. Os negros poderiam cultivar uma área limitada em liberdade. Mas o governo de Portugal não aceitou o acordo e novos ataques foram organizados. Diante das constantes derrotas de suas tropas, o governador de Pernambuco resolveu contratar o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho e os seus homens para tentar destruir Palmares.
Depois de algumas derrotas, o Bandeirante conseguiu no final de 1695 derrotar o Zumbi de Palmares, símbolo da resistência negra até hoje. Então, Domingos Jorge Velho, Domingos Jorge Velho, finalmente, em 1695, consegue derrotar Palmares, derrotando Zumbi de Palmares, que é o símbolo da resistência até hoje, né? Até os dias de hoje é o símbolo da resistência. Senhores de Engenho, Casa Grande. É o assunto que nós vamos estar abordando agora. Falsa opulência. Falsa opulência. Senhores do engenho. A opulência é requinte atribuída ao modo de vida dos senhores coloniais de qualquer área do Brasil e amplamente divulgada pela produção histórica, não foram encontradas ao se realizar análise mais profunda. Quando o proprietário morria, era necessário abrir o inventário para enumerar seus bens, avaliá-lo e fazer a partilha entre os herdeiros. Detalhado, tinha tudo listado, até mesmo roupa e objetos pessoais. São os documentos que servem hoje para conhecer como viviam nossos antepassados. Entre os historiadores, foi desconfiado que a opulência dos senhores coloniais, publicada em 1929, em um trabalho minucioso, considerou um delírio as qualidades atribuídas ao modo de vida dos ricos paulistas. Estranhou também o luxo atribuído por ele à aristocracia nordestina. As casas seriam mesmo dos grandes senhores, simples, pobres, acanhados e vazios de objetos. Somente no decorrer do século XIX, a riqueza passou a ser espelhada no formato e no interior das residências. Na colônia, a ostentação do poder e prestígio estava na propriedade de escravos, no volume de sua produção, na riqueza dos trajes e complementos, inclusive de cativos e arreio de animais e de montaria, quando se encontrava no espaço público. Vários cronistas do período colonial informam sobre a mania de nobreza de certos habitantes que saíam às ruas com um séquito de escravos bem trajado, carregados em cadeirinhas ornamentadas. Foi também no século XIX que outro hábito mais sofisticado começou: comer à mesa utilizando talheres. Escravo ou senhor, a maioria agachado ou acocorado no chão, se alimentava usando só as próprias mãos. Portanto, basicamente, o que podemos ver nas fotos. Também, índios resgatam identidade e direitos. Outro texto para refletirmos no nosso estudo de história. A chegada ao poder de Alessandro de Toledo, empossado oficialmente em Lima, reforça a tendência da maioria da população dos índios da América Latina em processo de valorização de identidade indígena. Então, os índios resgatam as suas identidades e os seus direitos. Uma enorme responsabilidade depois de 500 anos que se haja uma preocupação com a vida do índio, no Brasil. Lembrando que o Brasil passou
por uma estrutura na sua história até o período colonial. No início da colonização, o Brasil teve a divisão em capitanias hereditárias, né? Capitanias hereditárias. O Brasil teve a divisão em capitanias, já foi estudado. Governo geral e monarquia. Inicialmente foi o que estudamos a respeito da nossa história. Colocamos o governo imperial. Lá no final do Brasil Colônia, chegamos ao governo imperial. Lembrando que em nossas aulas vamos estar avançando sobre a história do Brasil. Vamos estar estudando as revoltas que aconteceram no período colonial, para que se possa chegar um dia à República. E chegando na República, nós vamos avançar, né? Depois das revoltas, nós vamos ter a República, a proclamação da República. Depois teremos governos republicanos até os dias atuais. Portanto, nós vamos ter o avanço da história diretamente Bem, nós vamos fechar a nossa temática sobre Portugal, né? Portugal em 1500 toma posse do Brasil. Foi exatamente o que estudamos até aqui nas nossas aulas de história. 1500 toma posse do Brasil. Tenta riquezas. Tenta os índios, né? Tenta riqueza, tenta os índios. Isso porque, através da religião, ou através da força, que Portugal começa o seu domínio sobre os índios. Na verdade, Portugal queria
extrair tudo do Brasil. Tudo do Brasil. E Portugal queria extrair tudo do Brasil, mas Portugal queria conquistar as riquezas do Brasil, mas queria ter menos gastos possíveis. Então, capitanias, foi um plano de Portugal que não deu certo. Depois vai para governo geral. Governo geral. E descobriu-se que o Brasil não era apenas uma pequena ilha, mas na verdade um continente. Então, a partir dessa ideia, os governantes portugueses viram a dificuldade que seria tomar conta do Brasil. O Brasil que tinha o índio, o negro e o branco. O branco europeu que exercia o governo. O índio, dono da terra. O negro trazido da África. Esses, tanto o índio como o negro, foram explorados na terra do Brasil. Principalmente lá no começo, com o pau-brasil. Pau-brasil. Depois a cana. Realmente grandes confusões vamos ter no país. Grandes confusões vamos ter no país quando começa a mineração. Através da mineração, o país começa a ser visto no mundo pelas suas riquezas. Começa a ser visto pelas suas riquezas e também a cobrança de impostos. Quer dizer, havia cobrança de impostos altos pelo ouro e também por escravos. Em meio a toda essa questão, vamos avançar em outras aulas. O Brasil pode tornar livre. Bem, essa história nós vamos aprofundar depois, né? Vamos apenas refletir sobre essa frase aí. O Brasil pode se tornar livre. A partir dessa frase aí, o Brasil pode se tornar livre, exatamente pelo ouro e pelos diamantes. Pelo ouro e pelos diamantes, o Brasil pode se tornar livre. Como nós estamos refletindo reflexão
Nós estamos refletindo sobre, de repente, o Brasil colônia e bem próximo de se tornar independente. Mas assim, o Brasil pode se tornar livre. Então tornou-se um assunto para se estar falando, né, pelas ruas e nas suas bebedeiras, o sonho de tornar o Brasil livre. O sonho de o Brasil tornar-se livre já era um sonho no século XVIII. No século XVIII já se tinha esse sonho do Brasil tornar-se livre. Lógico que lá na frente nós vamos estudar o processo de independência do Brasil, que vem acontecer em 1822. Então, o Brasil pode se tornar livre. E aí nós tivemos o exemplo, né? O maior dos exemplos, Tiradentes. Sonhava com o Brasil livre de Portugal. Muito empolgado com a ideia do Brasil se tornar livre. Então Tiradentes, o primeiro patriota, discutido na história, primeiro patriota, aquele que tornou-se o mártir da independência. Mas para Portugal, ele foi um traidor, né? Para Portugal ele foi um traidor dos interesses portugueses. Porque na verdade Portugal tirou tudo o que pôde da terra Brasil, principalmente na era do ouro. Lembrando que o processo de independência do Brasil tornaria o Brasil ainda em dívida com Portugal. Quer dizer, todas essas histórias vamos estar vendo nas aulas posteriores. Então, como falando de Tiradentes, que foi o primeiro patriota, queria realmente o Brasil livre de Portugal. Como seria o Brasil livre de Portugal? Precisaria de um plano bem elaborado. Como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos foi uma coisa bem organizada e se tornou realidade. Mas no caso aqui de Tiradentes, um homem sozinho não conseguiu tornar o Brasil livre de Portugal. Então, assim, o Brasil livre de Portugal. Já sabemos que o plano de Portugal continuar no poder através de um português, esse plano já estava planejado. Quando Dom Pedro resolveu ficar no país, já era uma coisa que tinha sido pensada. Quer dizer, de repente, Portugal sabia que ia perder o Brasil, mas não deixou de ter o seu herdeiro aqui no Brasil, né?
realmente com a República, o governo imperial do Brasil perde todo e qualquer poder, perde a chance de voltar ao poder, e hoje o Brasil, né, o Brasil atual vive no Brasil atual estamos na República, onde todo o poder emana do povo. Essa nossa reflexão histórica não nos afasta da continuação do nosso conteúdo, que vamos estar continuando na próxima aula, continuando seguindo a história. Paramos para fazer uma reflexão sobre a história, uma pequena reflexão sobre a história, para que nas próximas aulas continuemos avançando o Brasil colonial. Voltando um pouco para o atual, a República, onde todo poder emana do povo. Quer dizer, o país tem uma Constituição de 1988, e os seus representantes são eleitos pelo voto. Então, assim, como nós temos várias aulas pela frente, ainda continuando na história do Brasil, e na continuidade do curso, depois de terminarmos toda a história do Brasil, vamos continuar com história geral. E numa próxima aula, depois que terminarmos as aulas de história, vamos para as aulas de geografia. Todas elas são preparatórias, são aulas objetivas, sem muitos rodeios, exatamente para que você possa fazer seus rascunhos, ver em apostilas, ver também outros vídeos, para que você esteja bem preparado para fazer as provas. Lembrando que nossas aulas estão acontecendo de segunda a sábado, portanto, não perca nenhum dos vídeos dessas aulas. Lembrando que você poderá voltar para as primeiras aulas. As primeiras aulas de história que são relativas à história do Ceará. Então, a partir da aula 6, 7, já entrando na história do Brasil. Portanto, vamos fazer o estudo da história do Brasil, depois história geral. Depois vamos estar entrando no conteúdo de geografia, preparando para as provas, né? Preparando para a realização de provas do Enem, para a realização de concursos. Portanto, essas aulas são aulas simples, mas são bem objetivas para ajudar na sua aprendizagem. Não adianta uma aula muito enfeitada e não ajudar muito para a sua aprendizagem. Que o básico da aprendizagem: leitura, escrita, exposição do conteúdo. Aprimorar na leitura de textos sobre o conteúdo. Assim, o estudo terá êxito. Lembrando que o curso que nós estamos oferecendo é próprio para que você esteja bem preparado para o Enem e para os concursos públicos. Portanto,
Vamos finalizando mais uma aula, apesar das dificuldades. Lembrando que a partir de agosto as nossas aulas serão de preferência no sábado, já que estaremos retornando para as aulas presenciais a partir de agosto. Então, a partir de agosto as nossas aulas serão no sábado. Não perca nenhum dos vídeos, se inscreva. Você poderá ver a aula tanto no celular como no seu computador ou PC. Na verdade, o tempo é curto, 45 minutos. Dá para ser visto diariamente ou você pode ver de 1 a 4 vídeos por dia, de acordo com o canal. Até nosso próximo vídeo, até nossa próxima aula.